O filho do pai viúvo se recusava a comer, até que a nova empregada mostrou uma coisa que mudou tudo. O garoto sentou à mesa e virou o rosto. Mais uma vez. Era o 5º dia seguido que ele recusava o prato, empurrando a comida com as costas da mão pequena, os olhos fixos em algum ponto vazio da parede. O pai viúvo, Daniel, sentiu o estômago apertar. Não era apenas fome que o filho rejeitava, era tudo. A vida, a memória, a dor que nenhum dos dois sabia nomear. As pessoas do bairro já sussurravam, diziam que aquele menino estava definhando, que o pai não dava conta, que uma criança de 6 anos não pode viver de silêncio e ausência. Daniel escutava os comentários no mercado, nas filas, nas esquinas. Cada palavra era uma lâmina, mas nenhuma doía tanto quanto o olhar vazio do próprio filho. E você? Se visse um pai sozinho lutando para alimentar o filho que não quer mais viver, o que faria? Viraria o rosto como os vizinhos fizeram ou tentaria ajudar de alguma forma? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquele bairro estava preparado para o que a nova empregada trouxe consigo naquela tarde de chuva fina. Algo tão simples, tão comum, que ninguém jamais imaginaria o poder que aquilo teria. Daniel trabalhava como auxiliar de manutenção em um prédio comercial no centro da cidade. Acordava às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. Tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas a verdade é que ele mal conseguia ser ele mesmo. Desde que Lívia morreu, 9 meses antes, tudo na casa parecia ter perdido o cheiro, a cor, a razão de existir. Ela tinha ido ao hospital para um procedimento simples. Ninguém esperava complicações. Ninguém espera que alguém saudável não volte para casa. Mas ela não voltou. E o filho, Miguel, parou de falar 3 dias depois do enterro. Daniel até tentou. Levou o menino ao psicólogo, que disse que era trauma. Levou ao pediatra, que disse que era depressão infantil. Levou à igreja, e o padre disse que era luto. Mas nenhum deles conseguiu fazer Miguel comer. O garoto aceitava água, às vezes um pedaço de pão, mas rejeitava tudo que lembrasse refeições em família, tudo que lembrasse a mãe na cozinha, cantarolando enquanto temperava o feijão, rindo enquanto moldava as almôndegas, chamando os dois para a mesa com aquela voz que agora só existia na memória. Foi a assistente social da escola quem sugeriu que Daniel contratasse alguém para ajudar em casa. Ele resistiu no começo, não tinha dinheiro sobrando. Mas a diretora da escola ligou, preocupada. Miguel estava desmaiando nas aulas. Os colegas riam dele, chamavam de esqueleto, de fantasma. E Daniel, que nunca chorou na frente do filho, trancou-se no banheiro naquela noite e chorou até não ter mais lágrimas. Foi assim que Rosa entrou na vida deles. Se histórias de pais que nunca desistem te emocionam, inscreva-se agora. Novas histórias poderosas toda semana. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que às vezes a salvação chega da forma mais inesperada. Rosa tinha 52 anos, mãos calejadas de tanto trabalhar e um sorriso cansado que ainda guardava gentileza. Tinha criado 4 filhos sozinha depois que o marido partiu, e agora que os filhos estavam crescidos, ela precisava de trabalho. Quando Daniel abriu a porta e viu aquela mulher baixinha de cabelos grisalhos presos em um coque simples, ele quase desistiu. Ela não parecia ter força para carregar as compras, quanto mais para lidar com a bagunça emocional da casa. Mas Rosa olhou nos olhos dele e disse apenas uma coisa: deixe eu tentar. Ela começou no dia seguinte, varreu a casa, lavou as roupas, organizou os armários, mas não tocou no quarto de Lívia. Quando Daniel perguntou por quê, Rosa respondeu: porque dor não se limpa com sabão. Deixa ela respirar no tempo dela. Ele não entendeu, mas também não discutiu. No terceiro dia, Rosa preparou arroz, feijão e frango desfiado. Colocou o prato na frente de Miguel e sentou-se ao lado dele, em silêncio. Não insistiu, não forçou, apenas ficou ali. O menino olhou para o prato, depois para ela e empurrou tudo para o canto da mesa. Rosa recolheu o prato sem dizer nada. No 4º dia, mesma coisa. No 5º, idem. Mas no 6º dia, Rosa fez algo diferente. Ela trouxe um caderno velho, de capa dura, meio amarelado. Colocou na mesa, ao lado do prato de comida. Miguel olhou com o canto do olho, mas não tocou. Rosa abriu o caderno devagar, como quem abre uma arca de tesouros. As páginas estavam cheias de receitas escritas à mão. Letra inclinada, algumas palavras borradas, desenhos nas margens. Miguel franziu a testa. Rosa virou uma página, depois outra. E então ela disse, com a voz baixa: isso aqui pertenceu à sua mãe. Daniel, que estava na sala, congelou. Ele nunca tinha visto aquele caderno. Rosa continuou. Encontrei no fundo de uma gaveta na cozinha. Estava embaixo de panos de prato.
Acho que ela guardava com carinho. Miguel se aproximou devagar, como um animal ferido testando o terreno. Ele tocou a borda do caderno com a ponta dos dedos. Rosa deixou. E então ela leu em voz alta. Bolo de cenoura da vovó. Fácil de fazer. Miguel adora. O menino arregalou os olhos. Lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, molhando o colarinho da camisa. Rosa não interrompeu. Continuou lendo. Colocar cenoura ralada, óleo, ovos. Bater no liquidificador. Miguel lembra quando a gente fez juntos? Ele lambeu a tigela inteira. Foi a primeira vez em 9 meses que alguém mencionava a mãe de Miguel como se ela ainda estivesse presente. Como se suas palavras, seus gestos, suas receitas ainda tivessem vida. E você? Faria o mesmo? Enfrentaria a dor de frente para ajudar uma criança a lembrar que é amada? Ou guardaria tudo trancado como tantos fazem? Escreve aí nos comentários. Rosa fechou o caderno e olhou para Miguel. Sabe o que eu acho? Acho que sua mãe deixou isso aqui de propósito. Pra gente fazer, pra você lembrar do gosto das coisas que ela fazia. Não pra ficar triste, mas pra sentir que ela ainda tá aqui, de um jeito diferente. Miguel soluçou. Foi um som pequeno, abafado, mas foi o primeiro som que ele emitiu desde o enterro. Daniel entrou na cozinha sem fazer barulho, os olhos vermelhos. Rosa levantou e pegou os ingredientes. Vamos fazer esse bolo juntos? Você, eu e seu pai? Miguel olhou para o pai. Daniel se aproximou, inseguro. Rosa entregou a tigela para o menino. Você rala a cenoura. Eu quebro os ovos. Seu pai mexe a massa. Tá bom assim? Miguel segurou a tigela como quem segura algo sagrado. E então, pela primeira vez em meses, ele assentiu. Eles fizeram o bolo naquela tarde. Miguel ralou a cenoura devagar, concentrado. Daniel bateu a massa no liquidificador tentando não chorar ao ler as anotações da esposa nas margens do caderno. Se Miguel não gostar, adicione mais açúcar. Ele sempre foi meio enjoado. Rosa untou a forma e colocou no forno. O cheiro começou a tomar conta da casa. Era um cheiro doce, familiar, que parecia despertar algo adormecido nas paredes, nos móveis, na própria respiração dos dois. Quando o bolo ficou pronto, Rosa cortou 3 fatias, colocou uma na frente de Miguel, outra na frente de Daniel e pegou uma para ela. Eles comeram em silêncio. Miguel deu a primeira mordida e fechou os olhos. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes, não eram só de dor. Eram de lembrança, de saudade, de algo que parecia perdido, mas que estava ali o tempo todo, escondido nas palavras escritas pela mãe, nas receitas que ela deixou, no amor que ela embutiu em cada anotação daquele caderno velho. Daniel engoliu em seco e perguntou baixinho, "Tá gostoso, filho?" Miguel olhou para ele, e pela primeira vez em 9 meses o menino falou, Tá igual ao da mãe." A voz era rouca, frágil, mas estava ali. Daniel desabou. Abraçou o filho com tanta força que Rosa precisou virar o rosto para limpar as próprias lágrimas. Nos dias seguintes, Rosa e Miguel cozinharam todas as receitas do caderno. Arroz doce, brigadeiro de panela, escondidinho de carne seca. Cada prato trazia uma memória, cada mordida era uma ponte entre o passado e o presente. Miguel começou a comer de novo, devagar, mas começou, voltou a sorrir, voltou a falar. Contava histórias da mãe enquanto mexia a panela, imitando a voz dela, relembrando piadas que ela fazia, frases que ela repetia. Daniel percebeu que o filho não estava esquecendo a mãe. Ele estava aprendendo a viver com a ausência dela de um jeito menos doloroso. Estava transformando a saudade em algo palpável, em algo que pudesse segurar nas mãos, sentir no paladar, dividir com quem amava. E Rosa, com sua sabedoria silenciosa, tinha entendido algo que nem um médico, nem um terapeuta, nem um padre havia entendido. Que a cura não estava em apagar a dor, mas em honrá-la, em dar a ela um lugar na vida, em vez de tentar sufocá-la. 3 meses depois, Miguel voltou a frequentar a escola normalmente. Engordou 5 quilos. Os colegas pararam de rir dele. A diretora ligou para Daniel emocionada, dizendo que o menino tinha voltado a participar das aulas, a brincar no recreio, a ser criança de novo. Daniel agradeceu, mas sabia que o mérito não era dele. Era daquela mulher simples que tinha encontrado no fundo de uma gaveta a chave para abrir o coração trancado do filho. Numa tarde de domingo, Daniel estava na sala quando ouviu risadas na cozinha. Ele se aproximou e viu Miguel ensinando Rosa a fazer um desenho na margem do caderno, imitando o estilo da mãe.
Rosa ria, desajeitada, segurando o lápis com as mãos trêmulas. Miguel corrigia, paciente. A gente faz assim, tia Rosa. Olha, minha mãe sempre desenhava um coração pequenininho aqui no canto. Daniel encostou no batente da porta e apenas observou. Percebeu que a casa não estava mais silenciosa, não estava mais vazia. Ela tinha voltado a respirar. Rosa nunca cobrou um centavo a mais pelo que fez, nunca se gabou, nunca pediu reconhecimento. Quando Daniel tentou agradecer, ela apenas disse: "Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Dei para o menino o que ele precisava, a mãe dele de volta, do jeito que dava." Daniel não conseguiu responder, apenas abraçou Rosa e chorou no ombro dela como não chorava desde o enterro. Miguel cresceu. Hoje ele tem 14 anos, continua cozinhando as receitas da mãe. Fez um canal no YouTube onde ensina os pratos do caderno, contando as histórias por trás de cada um. Ele diz que quer que outras crianças que perderam alguém saibam que é possível sentir saudade sem morrer de tristeza, que é possível amar quem se foi sem deixar de viver. O canal tem milhares de inscritos. Nos comentários, pais e mães agradecem, dizem que os vídeos ajudaram os filhos a superar perdas, a falar sobre morte, a entender que o amor não acaba quando alguém parte. Daniel nunca mais casou, diz que não precisa. Tem o filho, tem Rosa que continua trabalhando com eles e agora é praticamente da família, e tem as receitas de Lívia que enchem a casa de cheiro e de vida toda semana. Ele moldurou uma página do caderno e colocou na parede da cozinha. É a receita do bolo de cenoura. Embaixo, escreveu uma frase: "O amor se manifesta de formas que a gente nem imagina. Às vezes, numa receita. Às vezes, numa mão estendida. Às vezes, num caderno velho que alguém encontrou no lugar certo, na hora certa." Rosa continua com seu sorriso cansado e suas mãos calejadas. Mas agora, toda vez que Miguel a chama de tia, ela sente que valeu a pena ter insistido. Valeu a pena ter procurado. Valeu a pena ter acreditado que um caderno de receitas poderia ser mais poderoso que qualquer remédio. Porque, no fundo, o que salvou Miguel não foi a comida, foi a presença da mãe nela. Foi o amor impresso em cada palavra torta, em cada desenho nas margens, em cada anotação carinhosa que Lívia deixou para trás sem saber que aquilo seria um mapa de volta para o filho. Foi a certeza de que, mesmo ausente, ela ainda cuidava dele, ainda o alimentava, ainda o amava de um jeito que atravessava a morte e chegava até a mesa, quentinho, cheiroso, feito com as mãos de outra pessoa, mas temperado com o coração dela. E foi Rosa, com sua sabedoria de quem já sofreu e já curou, quem entendeu que às vezes a melhor forma de ajudar alguém a seguir em frente é ajudá-lo a olhar para trás sem medo, a lembrar sem se despedaçar, a honrar o passado sem ficar preso nele. Naquele dia, quando Rosa abriu o caderno pela primeira vez na frente de Miguel, ela não sabia que estava mudando duas vidas. A do menino, que voltaria a comer, a falar, a viver. E a do pai, que aprenderia que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar a dor não significa desistir. Que a força de um homem às vezes está em reconhecer que não consegue sozinho. Hoje, sempre que Daniel olha para o filho rindo na cozinha, ele agradece. Agradece a Rosa, agradece a Lívia onde quer que ela esteja, e agradece ao destino, ou a Deus, ou ao acaso, por ter colocado aquele caderno naquele lugar, naquele momento exato em que eles mais precisavam. Porque, às vezes, a diferença entre desistir e recomeçar está numa folha de papel amarelado, numa receita escrita à mão, numa mulher que se importa o suficiente para procurar respostas onde ninguém mais procurou. Está em perceber que o que parece perdido nunca esteve realmente longe, apenas esperando ser encontrado, apenas esperando ser lembrado, apenas esperando para provar que o amor verdadeiro não precisa de corpo para existir. Ele existe nas pequenas coisas, no sabor de um bolo, no cheiro de uma comida, nas palavras que alguém deixou escritas, sabendo ou não que um dia elas salvariam uma vida. E Miguel? Miguel aprendeu que carregar a mãe no coração é diferente de carregar o peso da ausência dela. Que honrar a memória de alguém não é congelar a vida no dia em que essa pessoa partiu. É continuar vivendo do jeito que ela gostaria, rindo, comendo, amando, cozinhando, dividindo, existindo com plenitude, mesmo com um pedaço faltando. Porque as pessoas que amamos nunca partem por completo. Elas ficam nos gestos que repetimos, nas receitas que fazemos, nas histórias que contamos, no amor que passamos adiante. E você, já passou por algo parecido? Já encontrou consolo nas coisas simples que alguém deixou? Ou conhece alguém que precisa ouvir uma história assim?
Compartilha nos comentários, a gente quer saber. Se essa história te tocou, inscreva-se agora para ouvir mais relatos reais de coragem e amor todas as semanas. E clica no próximo vídeo da tela. Tem outra história de superação tão intensa que vai te deixar sem palavras. Não perde!